Bom dia, turma do sétimo ano do Colégio Edificar. Hoje em nossa aula de Geografia, na data do dia 22/4/2021, nós vamos estar dando continuidade ao capítulo 5, né? A primeira parte, né, desse capítulo nós havíamos visto pelo grupo do WhatsApp, que eu tinha postado também uma videoaula. E lá nessa primeira parte nós falamos um pouco sobre já o processo de industrialização. Nós fizemos uma introdução desse processo inicial da industrialização no Brasil, chamando atenção, inclusive, que a industrialização no Brasil ela veio ocorrer de forma tardia, quando a gente compara com os países onde esse processo iniciou, né, como alguns países europeus e principalmente a Inglaterra. Então, é como se a gente tivesse aí quase um século de atraso em relação a esses países que iniciaram o processo industrial. Então, nós falamos que mesmo, né, no final do século XIX e início do século XX, com os investimentos, né, de parte de renda do café e da borracha, as indústrias brasileiras, no caso em geral, elas ainda não passavam de pequenas oficinas, né? Mercenarias, tecelagens, chapelarias, serrarias, moinhos de trigo, né? Fábricas de bebidas e de conserva. No caso, o que é importante a gente enfatizar é que o país ele importava, né? Ele comprava os bens de produção, as matérias-primas, as máquinas e equipamentos e grande parte dos bens de consumo, tá? Então, quando a gente olha o processo em si, a gente sabe que o Brasil ele era muito dependente. Ele fazia as atividades, digamos, mais simples associado ao processo. Então, dentro dessa introdução que nós havíamos feito, nós falamos da importância do estado de São Paulo, né, como centro econômico, né, do país, e que a gente sabe que houve um estímulo, tá, ao processo de urbanização com o crescente crescimento dessa industrialização no Brasil. Então, por isso que nós falamos que uma coisa, por vezes, está associada à outra, né? Então, começa o processo de industrialização em algumas áreas, e aí pessoas começam a se realocar, né? Fazer um processo aí de migração para tentar sua melhoria, né, dentro da nova área associada à industrialização. Por isso que teve também um processo que nós chamamos de êxodo rural, quando essas pessoas elas procuravam, né, sair do campo em busca da sua melhoria de vida nos grandes centros, tá? Então aí a cidade de São Paulo ela tem sim uma importância significativa, né, porque no processo histórico, no momento de início da efetiva industrialização, né, esse estado ele tinha, devido à cafeicultura, os principais fatores para, como é que eu posso dizer, para a instalação, né? A saber, né, de capital, mercado consumidor, mão de obra e, no caso, transporte. Então, essa era aí a importância dessa cidade. Então, quando a gente fala hoje que a região sudeste ela é mais desenvolvida, é porque ela conseguiu absorver esse processo industrial de forma aí pioneira, né? E a infraestrutura que já havia ali na região, ela colaborou para que isso viesse a ocorrer. Então, no período da presidência de Vargas, né, de Getúlio Vargas, um dos principais problemas para o nosso país seguir com o processo de industrialização era a insuficiência das fontes de energia, justamente porque o país ele era muito dependente do que vinha de fora, sempre comprando coisas de fora. Então, o carvão mineral, matéria-prima bastante utilizada na primeira revolução industrial, encontrado no sul do país, era de baixa qualidade, isto é, possuía baixo teor calorífico e ainda, para piorar, não dispunhamos de petróleo, que só viria a ser descoberto em nosso território em 1939. E lembrando aí que também, né, décadas depois, a gente teve a descoberta do pré-sal, que hoje mudou toda uma realidade, também associada a esse produto.
Foi então, né, que para suprir uma de nossas limitações, no caso a produção de aço, o presidente Vargas iniciou em 1941 a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, no município de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, né, escolhido para estar entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, os dois principais centros consumidores de ferro e aço do país. Outro fator era a proximidade com a região produtora de minério de ferro, né, o quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, que também originou a criação, em 1942, da Companhia Vale do Rio Doce. Tá? E aqui a gente tem aí a logo, né, da empresa. Após esse momento histórico aí associado ao Vargas, que a gente pode também aqui enfatizar que foi no governo dele que vieram a ideia também de colonização de áreas que eram até então vistas como vazios demográficos, e aí a gente tem que colocar essa observação entre aspas, né? Porque nós sabemos que embora não há uma alta densidade demográfica, existiam pessoas na região, como os nativos, né, os indígenas, né, algumas comunidades quilombolas. Então a gente não poderia falar que eram vazios demográficos, porque pessoas existiam, só que a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado era diferenciada. Então foi nesse período que houve uma preocupação aí em ocupar principalmente áreas de fronteira, e aí surgiram também projetos de colonização. Então, quando a gente chega aí no presidente Juscelino Kubitschek, né, de 1956 a 1961, através de seu plano de metas, concentrou os investimentos em obras para a geração de energia, transporte e principalmente na construção de rodovias, o que facilitou a instalação de montadoras de veículos estrangeiras em nosso território. No caso aí, iniciava-se a internacionalização do Parque Industrial Brasileiro. Foi nesse mesmo período que a indústria passou a comandar a economia do Brasil, substituindo a agricultura de exportação e dando início à segunda revolução industrial no nosso país. Então, aqui nós podemos definir a indústria em indústrias de bens de produção, que são aquelas que vão aparecer as siderúrgicas, metalúrgicas, petroquímicas, né, indústrias de cimento. Já dentro da indústria de bens de capital, vão aparecer a ideia de máquinas, ferramentas, equipamentos, né, lubrificantes, e dentro da indústria de bens de consumo, vão aparecer o que seria não durável, semidurável e duráveis. Tá? E o que aparece aí intercalando esses tipos de indústria seriam as redes de transporte e comunicação, né, até chegar ao mercado consumidor. Lembrando aí que há uma base, inclusive do sistema capitalista, que é produção, circulação e consumo. Quando a gente coloca o mercado consumidor é porque teve um processo por trás, né, associado a quem comprou, por exemplo, uma matéria-prima, qual foi a indústria, a empresa que transformou essa matéria, quem foi que colocou para circular e alguém teve que consumir, tá? Então, essa daí é a ideia, né, do sistema e a inter-relação aí com as indústrias. E aí nós chegamos num ponto importante, que é sobre as transnacionais, que no caso aí são empresas de outros países que abrem filiais em várias nações. Eram atraídas pela mão de obra barata e pela abundância de matérias-primas oferecidas, no caso no Brasil. Só que não era só isso, tá? Aqui também eles encontravam os recursos naturais mais próximos, né? E aí, no caso, a gente pode associar também essas matérias-primas, assim como eles encontravam também leis ambientais muito frágeis. E isso fazia com que houvesse, né, essa instalação aqui. Sem falar que o Estado, no caso brasileiro, em alguns casos, ele incentivava isso com baixos impostos. Então, isso daí são várias questões envolvidas.
quando chegavam ao território brasileiro, se instalaram principalmente na região sudeste, especialmente em São Paulo. Então, São Paulo aí a gente já consegue ver como uma cidade global, justamente pela importância econômica que no passado ela teve e que no presente ainda tem, e com maior ênfase, tá? Então, a concentração de indústrias nessa cidade foi tão grande que permitiu um rápido desenvolvimento industrial que aos poucos atingiu os municípios vizinhos, como Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema. O chamado ABCD paulista e a Baixada Santista, formada por Santos, Cubatão e outros, transformando essa área na região de um das mais importantes e completos parques industriais da América Latina e do Hemisfério Sul. Então, essa importância econômica aí, ela é muito evidenciada por conta de todo esse processo que esse estado ele passou no nosso território. E aqui a gente tem essa distribuição espacial da indústria. Eu coloquei esse mapa para a gente ver como a questão industrial, né, das indústrias, das empresas, elas tinham de fato uma alocação dentro da região sudeste e sul do país, né, com algumas áreas enfatizadas na parte do nordeste. Mas se a gente consegue ver os pontos mais centrais, eles vão estar nessas duas regiões, enquanto nas outras a gente percebe que há apenas resquícios, né? Porque em outras áreas a gente consegue perceber que não houve essa concentração, e a gente sabe que está associado ao processo, né, histórico, tá? Então aqui só é para a gente tentar ilustrar o que seria essa concentração industrial na região sudeste e sul, principalmente. Então, a concentração espacial da indústria no Brasil, ela encontra-se na região sudeste. A partir da década de 30, sob a liderança do estado de São Paulo, a região concentrou o processo industrial, aumentando a distância entre ela e as demais regiões. Em 1970, a concentração no Sudeste alcançava 80,7% da produção do país. Os 19,3% restantes estavam distribuídos assim: Sul 12%, Nordeste 5,7%, Norte 1%, Centro-Oeste 0,6%. Nesse início do século XXI, a região sudeste encontra-se apenas com cerca de 50% dessas, né, indústrias. E por que isso ocorre? Porque durante esse período, né, já começou a haver o processo de desconcentração industrial. E aí que é o tópico agora seguinte, que fala que nos últimos 30 anos, o que tem caracterizado a economia brasileira e particularmente o setor industrial são sua desconcentração industrial e distribuição pelo interior e pelas várias regiões do país. Então, aquilo que nós tínhamos de mais enfático associado à região sudeste e sul passou a melhor se distribuir pelo território, não só pelo interior, mas como para outras regiões. Desde os anos 70, tem ocorrido uma relativa desconcentração da atividade industrial da região sudeste, que contava com cerca de 80% do parque industrial nacional. Hoje, né, como já foi falado, tem menos de 50%. Essa distribuição das indústrias pelo território brasileiro ocorre tanto no sentido das capitais para o interior de cada estado, quanto no sentido do sudeste para o sul, o centro-oeste, o norte e o nordeste. A região sul, pela proximidade com a Argentina, Uruguai e Paraguai, países que junto com Brasil e Venezuela compõem o Mercosul, aumentou sua participação para 29%. Então, dentre os principais motivos para que ocorresse essa desconcentração, em geral baseados na redução dos custos industriais, estão o quê? A oferta de mão de obra qualificada fora da região sudeste, no geral, com menos salários,
os incentivos fiscais ofertados por outros estados e municípios, denominado de guerra fiscal, né? Então, aqui, esses incentivos eles são constantes, né? Dependendo do estado, eles fazem a isenção, ou seja, eles não cobram nada para aquela, por exemplo, aquela indústria se instalar ali. Então, eles ficam aí no que a gente chama de guerra fiscal, por conta dessa questão. Abandono de áreas tradicionais, de elevados custos de produção, uma menor organização sindical dos trabalhadores nas cidades de pequeno e médio porte, o que permite manter baixos salários ou contratação sem registro de carteira, né, de trabalho. Então percebam aí os vários fatores, né, que fazem com que ocorresse essa desconcentração, né, de áreas específicas. E aí nós chegamos no tópico que fala sobre a inserção do Brasil na terceira revolução industrial. Lembrando aí que quando nós falamos dessa revolução, a gente tem que associar a técnica, a ciência e a informação, andando juntos, né? Então, nos anos de 1990, o setor industrial ele sofreu um forte abalo com a abertura do país à economia mundial iniciada no governo de Fernando Collor, né, entre 1990 e 1992. O setor industrial se manteve em queda na participação do PIB, que é o Produto Interno Bruto, devido à redução de impostos de importação, que permitiu que produtos estrangeiros entrassem mais baratos em nossa nação e, consequentemente, aumento do número de desempregados. A princípio, essa abertura econômica ela foi prejudicial, já que desacelerou a produção nacional, além de causar falência em várias indústrias. Mas, aos poucos, a indústria nacional incorporou avanços tecnológicos que permitiram que a produção industrial se tornasse mais eficiente, além de melhorar sua produtividade e ampliar sua margem de lucro. As fábricas começaram a migrar para o interior. Então, quando houve essa questão aí da desconcentração industrial, e aí as indústrias, elas viram que, por vezes, manter o negócio nos grandes centros, onde já tinha muita concentração, por vezes não seria lucrativo. Então, quando eles expandem para o interior, ou uma área de abrangência, digamos assim, econômica, os negócios poderiam começar a fluir da mesma forma, já que esses produtos que estavam sendo produzidos, associada à tecnologia, ela sempre foi utilizada aí, né? Dentro desse contexto. E na última década, porém, a política industrial brasileira ela passou a ter uma preocupação especial com o mercado externo. Como resultado, o setor industrial vem crescendo de forma constante. Foi assim que, procurando seguir a tendência mundial e preocupado com sua inserção na terceira revolução industrial, nosso país passou a desenvolver os polos tecnológicos. Então, o que a gente vai entender por eles? Né? Que são lugares, cidades e bairros de uma cidade em que se instalam instituições de pesquisa ou empresas especializadas em pesquisa, né, e aplicação de tecnologia de ponta, isto é, que permitem o desenvolvimento de tecnologias que tragam maior produtividade e rendimento. E não esquecendo que todo país que faz investimento nisso está qualificando, né, uma mão de obra específica. Que isso que é importante também para o desenvolvimento do nosso país. Então aqui a gente tem que ter em mente que o processo industrial ele ocorreu sim de forma lenta, mas que dependendo da visão de alguns presidentes houve uma intensificação, uma busca de melhorias, mas que a gente sabe que ainda falta muito para a gente chegar aí e a ser uma referência mundial sobre essa questão da produção, né? Principalmente associada à questão tecnológica, que a gente sabe que os principais centros de pesquisa do mundo eles não estão aqui. A gente sabe que no Brasil tem pesquisa, tem, mas as de ponta e as referências elas ainda acabam sendo de fora, né, com algumas exceções. A gente tem que observar aí
que até nessa questão de produção científica, o Brasil ele é desigual, né? Os grandes centros de pesquisa estão justamente nessas regiões que iniciaram o processo de industrialização, que no caso a gente destaca aí São Paulo, Rio de Janeiro, e aí a gente destaca também as primeiras universidades que também vão estar nessas regiões, e aí são centros de referência, tá bom? Então, na próxima aula a gente ainda vai continuar com mais informações. Qualquer dúvida a respeito do assunto, podem me procurar pelo WhatsApp, que eu vou estar disponível para auxiliá-los, tá bom? Então, a gente se encontra na próxima aula. Até mais.